Galerinha, quais são as características? Uma das coisas muito pertinentes a serem avaliadas são as características da banca VUNESP. Ou melhor dizendo, VUNESP não, tô confundindo, perdão, da banca FGV FAMEMA. Vou dizer FAMEMA que eu acho que é mais fácil, né? Quais são elas? Os temas são mais objetivos, galerinha. As abordagens são todas muito atuais. Professor, mas o que você quer dizer com temas objetivos, né? Cuidado, existem diferenças entre temas subjetivos, temas sociais e temas objetivos, ok? Temas sociais normalmente são aqueles temas que aparecem no Enem. Aqueles temas que estão intimamente associados e claramente associados com as questões dos eixos temáticos, que são as áreas do conhecimento e de saberes prorrogados, disseminados pelo INEP, pelo cronograma de conteúdos do MEC, tá? Instituído pelo MEC. Então nós temos os famosos eixos temáticos, meio ambiente, inclusão social, educação, moradia, saneamento básico, segurança pública, entre vários outros eixos temáticos. Aqui, gente, a nossa proposta é objetiva e também não é subjetiva. Vamos diferenciar de subjetiva. Subjetiva é quando o tema é demasiadamente filosófico, sociológico, reflexivo, como a FUVEST adora fazer, por exemplo, questionar sobre solidariedade, questionar sobre fama, questionar sobre empatia, questionar sobre consumismo, tá? Os temas da FAMEMA são mais objetivos, são mais palpáveis, são temas baseados em dados concretos da realidade, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? Espera, eu vou explicar um pouco melhor quando a gente fizer a leitura dos temas, ok? As abordagens são bem atuais, bem pertinentes. Como essa prova, olha só que interessante isso. Essa prova é terminada de confeccionar, ser confeccionado, faltando em torno de 2 meses para a execução da prova. O que acontece? Ela pega os elementos mais atuais que aconteceram neste ano. Então veja que não é uma prova como o Enem, cuja confecção termina 6, 7, 8 meses antes da prova ser executada. FAMEMA não. A construção da prova termina 2 meses antes da prova ser executada. Porque por um número menor de estudantes que está interessado em ingressar na FAMEMA, até porque a oferta de cursos da FAMEMA também é menor. Ou seja, se porventura vocês gostam bastante de atualidade, tá? Então fiquem tranquilos. Mas se não, fica a dica de você buscar o que aconteceu de mais marcante no decorrer deste ano até mais ou menos, a gente está falando de uma prova que vai acontecer na próxima semana, vamos supor aí que você viu os acontecimentos até setembro, né? Então tenta recortar isso até setembro, o que aconteceu de realmente pertinente, porque a prova costuma ser extremamente atual, fazendo alusão a uma capacidade sua, aluno, de reter informações mais recentes possíveis. Então uma dica que eu dou, e é uma dica muito prudente, é tentar rever os acontecimentos muito recentes da nossa história brasileira, especificamente atuado no Brasil, tá? Outra coisa importante, os temas normalmente são dicotômicos. Essa é a palavra-chave para entender a dinâmica da FAMEMA, da VUNESP, da FGV. O que é um tema dicotômico? Existem outros professores que chamam essa temática com outros nomes. Eu entendo como dicotômico por quê? Porque tem uma espécie de embate entre duas visões, entre duas percepções. E aí, nesse caso, a proposta de redação ele pode vir com uma interrogação no final, em que você pode escolher uma das posições contra ou favorável, ou a sua proposta ela vem por meio de uma afirmação, mas existe uma tal de partícula entre. Esse entre aí é fundamental de entender também, daqui a pouco a gente vai ver. Mas normalmente os temas são dicotômicos, é aquele tema que apresenta duas visões de mundo que podem se embater, se engalfinhar, se contradizer ou se somar se aparecer um entre. A gente vai ver como você deve agir em cada uma dessas circunstâncias, beleza? Ou seja, a banca FAMEMA, assim como a VUNESP, permitem a possibilidade aí de um posicionamento. Esse posicionamento, favorável ou contrário, vai depender muito também dos textos motivadores. Cuidado, gente. Não é porque, tem uma pergunta no final, eu posso me posicionar contra ou a favor, eu sou a favor, então você é a favor mesmo. Cuidado, tá? Sabe por que a gente tem que ter cuidado? Porque apesar dessa aparente possibilidade de escolha, nem sempre a possibilidade de escolha é nítida, porque nós temos os textos motivadores que vão te nortear, te orientar, te indicar qual caminho deve ser o melhor a ser percorrido e de acordo com as expectativas da banca. Gente, texto motivador não está lá para enfeitar,
texto motivador serve como base, como elemento fundamental para nortear o processo de construção de redação, ok? A gente vai ver motivo daqui a pouco também na prática, tá? Outra coisa importante, existe também a possibilidade na banca FAMEMA de você usar um contra-argumento, mas só que esse contra-argumento só vai existir mesmo se você tiver a possibilidade de se posicionar a favor ou contrário a uma causa e atacar a causa que você não acredita. Eu sou a favor do porte de armas, então eu ataco a outra situação, aqueles que são favoráveis. E se eu sou contra, vou atacar o lado favorável. Se eu sou a favor, vou atacar o lado contrário. Então existe essa possibilidade e é uma boa recomendação para fazer em alguns temas de redação, cabe aí a dica também. E a intervenção, detalhe, na FAMEMA não é obrigatória, tá? Cuidado, não é obrigatório fazer, mas existem modelos de redação nota máxima, nota 11, que circulam na internet, porque a FAMEMA libera alguns temas, né, algumas redações nota máxima, e nessas redações nota máxima existe um variado compilado de redações, algumas que têm sim intervenção e outras que não tem. Só que essa intervenção ela não é compromissada com toda aquela estrutura de 5 elementos que o Enem exige. Você vai querer fazer, porque você está acostumado. Pode fazer? Pode. Mas se eu não fizer, não muda em nada a sua pontuação, ok? Não muda em nada porque não é uma exigência, não é uma obrigatoriedade na FAMEMA. O que eles querem é que você construa um texto dissertativo argumentativo em que a conclusão tem uma estruturação bem bacaninha, bem feita, bem moldada. Se ela tem uma conclusão, um fechamento bem feito, seja com intervenção ou sem, para ela tanto faz, o importante é fazer esse fechamento de maneira adequada a caracterizar muito bem o fechamento, o encerramento do texto dissertativo argumentativo, somente isso basta pra gente. Beleza, galera?